foi diferente, né? Eu confesso que não tinha muitas memórias. Eu ia lá quando eu tinha 10, 11 anos, não era nada muito crescido, não tinha maturidade, eu não sabia quase nada da vida ainda. E meus pais me levavam lá e quando eu ia, eu lembro que eu ficava maravilhado assim com aquela construção gigantesca, todos aqueles quadros e tal. Mas voltar lá com o prédio reformado, com tudo, algumas coisas novas e tudo melhorado, foi bem gratificante, assim, poder chegar e ver, por exemplo, os quadros que a gente via nos livros de história, os quadrinhos que ficavam nos livros, e você chegar lá e ver aqueles quadros gigantescos na parede, você conseguir ver os detalhes, as pinceladas que os pintores colocavam, isso é muito, você consegue realmente viver a história, né? Você pisar num lugar que é cheio, que respira a história, isso é realmente gratificante. Quando a gente entrou, eu tive uma memória muito grande daquelas arvorezinhas que parecem um cogumelo, porque eu fui pra lá no museu, acho que eu tinha uns 8, 9 anos por aí. Eu fui com a minha mãe, com a minha tia e com meus dois primos. E aí a gente tem uma foto embaixo daquele negócio, como se fosse, a gente fosse, tipo, os Smurfs, assim, muito bonitinho. E aí logo depois a gente encontrou um cachorro bem grandão, assim, todo peludo, e ainda tem foto. E acho que uma semana antes da gente ir no museu, eu revi essas fotos. E aí quando eu entrei lá, eu lembrei automaticamente daquilo e até falei para os meninos, falei, eu lembro disso, de ter foto aqui. E foi algo que me marcou bastante, assim, logo na entrada, sabe? Porque ela circula, essas árvores, elas têm no jardim inteiro. Então são arvorezinhas, assim, maiores que a gente, e estão bem cuidadas. Depois que abriu o museu, eles deram uma cuidada muito bonita no jardim e foi algo que me marcou bastante. Isso. Acho que minha melhor memória foi ver aquele quadro do Pedro Américo. Tipo, eu já tinha visto na escola, mas é um bagulho muito surreal. Você vê, tipo... Porque você sempre vê num pedacinho de 6 centímetros, assim. A gente tá acostumado a ver quadros assim em casa ou em algum restaurante. E eles têm ali meio metro no máximo, assim. E aí, do nada, você vê um quadro com, tipo, 8 metros de largura, 10 de altura, um bagulho surreal. Cara, com certeza foi rever o quadro do Pedro Américo, da Independência. Eu lembrava que ele era grande, mas você chega e você vê aquele quadro do tamanho de uma parede de uma casa, aquilo você olha e você fica, cara, como é que um cara conseguiu desenhar isso? Como é que um cara conseguiu pintar tudo isso 100 anos atrás, 120 anos atrás? Isso realmente é loucura, assim. E aí é a mesma coisa, né? Você vê os detalhes, você conseguir ver a assinatura dele, que antes no livro da escola você não conseguia ver. Isso realmente é diferente. Eu gostei muito de uma coisa que estava exposta lá, que eram os cheiros. A gente tinha muita cápsula imitando cheiros, café torrado, cheiro de fogão a lenha, cheiro de N coisas. Eu acho que essa coisa da sensação de você estar vendo um museu é muito importante. Tipo, não só você ver, mas você sentir com outras coisas. Estava sempre lá para tocar em várias mesas, que você podia passar a mão em objetos da época ou réplicas de objetos da época. Então a gente tinha esculturas, a gente tinha formas arquitetônicas de parede, de pilastra que tinha exposto, a gente tinha móveis antigos, eletrodoméstico, tudo isso muito exposto para a gente tocar e sentir um pouco. E os cheiros eu acho que chamam muito minha atenção, porque o olfato ele é muito ligado à memória, eu acho. Você sentir um cheiro, ele traz muita memória. Eu acho mais marcante do que a visão ou o próprio tato. Sentir o cheiro de um café torrado me lembra muito o interior, que é de onde vem minha família. E aí logo depois de sentir esse cheiro de café torrado, que me relembrou o interior, eu ainda vi aquele
ferro de passar antigo que minha bisavó tinha, que você abre e coloca, seja brasa, carvão, qualquer coisa para poder esquentar e aí você consegue passar a sua roupa. Então é uma parte muito tocante pro cérebro que traz a memória e que traz essa coisa do nossa, é verdade, isso existia, coisa que a gente esquece e aí você lembra, assim, você tem um toque, você fala, eita, eu vivi isso, né? Eu vi X, eu vi Y. Ou minha mãe sempre me falou disso, minha avó sempre me falou daquilo. E aí é diferente, é muito, muito interessante essa parte do brincar com as sensações. Acho que quando a gente entrou assim no salão principal, que tem aquela escadaria cheia de mármore, uma coisa que me chamou muita atenção também foi a escadaria em si, que é aquele mármore branco que me lembra muito a arquitetura do Palácio Real de Madrid. Muito, muito parecido mesmo. Eu acho que eles devem até ter se inspirado para fazer, como o Rafa falou do Palácio de Versalhes. Essa parte assim é bem parecida mesmo, até o tapete vermelho assim é igual. Então foi algo que também desencadeou uma memória em mim dessa viagem que eu fiz e também a parte das figuras importantes do Brasil, né? Porque tem foto de todo mundo, os quadros, os bandeirantes, tem foto do Dom Pedro, tem foto do Dom João. E também outra, assim que você entra, tem aquela sala que está o quadro do Pedro Américo e também o quadro da reunião não chega a ser independência, né, mas a reunião lá dos portugueses. E uma coisa que eu sempre fui muito fã de história, tipo, eu adoro. E isso foi uma coisa que me lembrou muito das minhas aulas de história no ensino médio, que eu tive um professor que me marcou muito e eu me senti durante as aulas dele, assim, eu olhava as coisas e eu me sentia na aula dele me explicando, né, para a turma, como que aconteceu tudo. E é uma visão diferente, né, quando você fala, o descobrimento do Brasil. Na verdade, não. Tipo, o Brasil já era povoado, só os portugueses entraram e a gente tem uma visão muito ingênua quando a gente é pequeno. Falam, os portugueses chegaram aqui e foram muito bons, os bandeirantes, tudo. Mas depois que a gente cresce e a gente vai estudando realmente como foi a história, a gente vê que, na verdade, não foi daquele jeito. E eu me senti muito, muito feliz, assim, de estar lá de novo, porque eu realmente não lembrava como era o museu. Eu até falei para minha mãe, falei, nossa, esse lugar é maravilhoso, não lembrava que ele era assim. E ela falou para mim, falou assim, porque você não lembra, você era muito pequena. E foi algo que me marcou muito, assim, de ver aquela estrutura, tudo reformado, e é uma coisa que a gente tem que dar valor mesmo, porque a história do nosso país, ela é muito conturbada e tem que ser lembrada, sabe? Porque muita gente morreu, e a gente tem que ter uma visão crítica, porque um país que conhece a própria história, né, não vai repeti-la. Outra coisa que me marcou também foi o jardim, né, o jardim francês. Depois da reforma, a gente começa a estudar mais esse tipo de coisa e você vê que toda a engenharia, a arquitetura do museu foi toda baseada na França, né, baseada no Palácio de Versalhes, e você vê que o jardim francês é praticamente igual ao jardim do Palácio de Versalhes, o prédio ele é praticamente igual ao Palácio de Versalhes, a escada é igual ao Palácio de Versalhes. E aí quando você está com 10 anos a mais de estudo, 10 anos a mais de consciência, você vê como a nossa cultura, na verdade, é uma cultura bem europeizada, né? Isso é uma coisa que me marcou bastante também. Com certeza, quando a gente estuda as bandeiras e você não sabe ao certo o que você pensa sobre as bandeiras, né? Você pensa, esses caras são heróis, esses caras são
vilões da história, e você chega lá, você vê esculturas gigantescas, você vê pinturas, você vê os nomes deles. É diferente também, você realmente está ali de frente com a história, de frente com a arte, é muito diferente. Isso com certeza muda a nossa visão sobre o Brasil, né? Muito importante nesse período que a gente está vivendo, a gente ter essa visão diferente sobre o Brasil. Verdade, eu tenho uma coleção de moeda antiga, né? Coleção e cédula antigas internacionais. E quando você chega no último andar, né? O andar é novo também. Depois da reforma, esses andares, os 2 últimos andares não tinham. E aí quando você chega e você vai folheando ali, você vai vendo medalhas de condecoração, moedas, cédulas internacionais antigas e atuais. Eu fico pensando, puxa, isso aí caberia bem na minha coleçãozinha lá em casa. Muita coisa interessante que eu não tenho. Com certeza foi a maquete mostrando a cidade de São Paulo em 1800. Você vê toda aquela iluminação que eles fizeram, explicando cada ponto de como foi feito a maquete, cada rua, por que eles escolheram tais pontos da cidade, por que uma igreja está maior que a outra. Isso realmente foi muito interessante, foi o momento ali que a gente mais se conectou com o museu, que a gente realmente entendeu como é que a maquete foi feita e tudo mais. Isso realmente foi muito marcante para mim. Então, a gente tem que saber a nossa história mesmo, e é muito importante o governo incentivar essa reforma de museus e preservação da nossa história, porque a gente fala tanto dos museus lá de fora, a gente, às vezes, quando vai para a Europa, eles cultuam muito a cultura deles, sabe? Então, assim, a gente tem que seguir essa linha de raciocínio também e conservar os nossos museus, porque o que aconteceu com o Museu Nacional, por exemplo, é algo inadmissível, sabe? E eu tenho muito orgulho de falar que o pessoal de São Paulo conseguiu reformar o Museu do Ipiranga, mesmo que tenha demorado bastante tempo, quase 10 anos, mas ele está aberto agora e é isso, sabe? A gente tem que ir, tem que conhecer a nossa história, sempre tentar conhecer e eu não sei mais o que falar. Eu já falei tanta coisa que eu não sei mais o que falar.